Olá pessoal, meu nome é Camila, sou nutricionista, mestre e doutoranda em Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre síndrome metabólica. Então, o que seria a síndrome metabólica? Ela é um conjunto de alterações que aumenta o risco do desenvolvimento de outras doenças. E quais seriam essas doenças? Aumento de doença cardiovascular aterosclerótica, aumento de diabetes mellitus e aumento de acidente vascular cerebral. A síndrome metabólica, ela tem como uma característica central a obesidade, ou seja, o acúmulo da gordura visceral, ou também conhecida como gordura central, que é aquela gordura que se deposita dentro da cavidade abdominal sobre os órgãos. Além disso, estão presentes desordens no metabolismo do tecido adiposo, resistência à insulina, dislipidemias e hipertensão arterial sistêmica. Podem estar presentes também outras patologias, como a hiperuricemia, que seria a menor excreção urinária do ácido úrico, fazendo com que esse metabólito fique acumulado no organismo, a acantose nigricans, que é a hiperpigmentação de áreas específicas do corpo, como pescoço e axila. Além disso, pode ocorrer alterações nas taxas de albumina, com aumento da excreção urinária da albumina e ainda redução da sua concentração sérica. A síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP, ela é muito frequente nos quadros de síndrome metabólica e a sua principal manifestação se dá através da disfunção menstrual. Ocorre também disfunção endotelial a partir da redução do óxido nítrico, que é um vasodilatador endógeno, e todas as complicações associadas à redução desse vasodilatador. Por conta da inflamação crônica de baixa intensidade, a gente tem um aumento das citocinas. Além disso, estados protrombóticos também estão presentes nessa síndrome, com aumento de fibrinogênio e de outras proteínas associadas ao processo de coagulação. O diagnóstico da síndrome metabólica ele pode ser feito de diversas maneiras, e isso vai depender de qual organização a gente vai estar seguindo, de quais parâmetros a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico. Essas são as 5 associações que estabelecem parâmetros para o diagnóstico da síndrome metabólica, então a Organização Mundial da Saúde, o Programa de Evolução Nacional do Colesterol para adultos, o EGIR, que é o Grupo Europeu de Estudo da Resistência à Insulina, a Associação Americana de Endocrinologistas e a Federação Internacional de Diabetes. Cada uma dessas organizações vai ter uma faixa de parâmetros para serem avaliados. E vocês vão ver na sequência que cada organização tem um limite inferior e superior para cada parâmetro. Então, falando um pouco do parâmetro segundo a Organização Mundial da Saúde, que data de 1999, ela considera um critério obrigatório a presença da resistência à insulina associada a mais 2 componentes, que seriam pressão arterial acima de 140/90, triglicérides acima de 150, HDL menor que 35 para homens e 39 para mulheres, a presença da obesidade central, que seria determinada a partir da relação cintura-quadril, sendo maior que 0,9 para homens e maior que 0,85 para mulheres, e ou ainda um IMC maior que 30 kg por metro quadrado. Além disso, um outro parâmetro analisado é a microalbuminúria, seria uma excreção maior que 20 microgramas por minuto, ou ainda a razão albumina creatina maior que 30 miligramas por grama. Segundo o diagnóstico do NCEP-ATP3, que é de 2001, não existe nenhum critério obrigatório. O que eles identificam é a presença de 3 ou mais componentes desses abaixo. Então, a obesidade central, que segundo esse critério é realizada a partir da circunferência abdominal, maior que 102 para homens, maior que 88 para mulheres, triglicérides também de 150, maior que 150, HDL menor que 40 para homens, menor que 50 para mulheres, pressão arterial acima de 130/85
e glicemia de jejum maior que 100 mg por decilitro. Já segundo o EGIR, o componente obrigatório seria a resistência à insulina, porém não em pacientes diabéticos já diagnosticados. Essa resistência à insulina ela deve ser detectada em pacientes que não são diabéticos. Além disso, devem estar associados 2 ou mais componentes, como a obesidade central, através da circunferência abdominal. A gente pode ver que aqui nessa associação, a circunferência considerada a risco é bem menor do que a anterior, então maior que 94 para homens e maior que 80 para mulheres já é considerado obesidade central. Porém, o triglicérides tem um limite um pouco maior que 180, e o HDL colesterol menor que 40, sem diferença segundo o sexo. Além disso, existe também o parâmetro da pressão arterial, maior que 140 por 90, e a glicemia de jejum um pouquinho maior, na faixa de 110 mg por decilitro. Já segundo a ACE, de 2003, eles consideram síndrome metabólica a presença de algum fator de risco e mais 2 ou mais anormalidades. E o que seriam esses fatores de risco? Indivíduos com IMC acima de 25 ou circunferência de cintura maior que 102 em homens e 88 em mulheres, o sedentarismo, adultos acima de 40 anos, de etnia não caucasiana, com histórico familiar de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e doença cardiovascular, ou também já diagnosticado com essas doenças, além de história prévia de diabetes gestacional ou intolerância à glicose. Outros fatores de risco seriam a síndrome dos ovários policísticos, a acantose nigricans ou a doença hepática gordurosa não alcoólica. Como anormalidades, eles consideram uma glicemia de jejum entre 110 e 125, ou ainda uma glicemia após sobrecarga de glicose entre 140 e 200 mg por decilitro. Triglicérides acima de 150, HDL menor que 40 para homens e 50 para mulheres, e uma pressão arterial maior que 130 por 85. Segundo o IDF, que é de 2005, o componente obrigatório seria a obesidade central. E segundo essa federação, eles desenvolveram uma tabela específica de circunferência abdominal segundo sexo e etnia. Então, primeiro é levantado, você deve ver a etnia, o sexo do indivíduo que está sendo analisado, procurar na tabela e ver se sim, ele tem um componente de obesidade central obrigatório. Agora, nós vamos então avaliar os outros 2 componentes, a presença de outros 2 componentes, que pode ser triglicérides maior que 150, HDL menor que 40 em homens e 50 em mulheres, pressão arterial maior que 130 por 85 e glicemia de jejum maior que 100. Vale chamar a atenção que essa federação considera positivo esses componentes caso os indivíduos estejam já em tratamento medicamentoso de alguma dessas patologias, tá? Ou, no caso da glicemia, se o indivíduo já tiver um diagnóstico prévio de diabetes tipo 2, ele já tem um componente positivo para o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, conforme vocês puderam ver, a gente tem diferenças entre essas organizações, cada uma preconizando ou um fator obrigatório, mas associação de outros componentes, diferentes parâmetros para cada patologia. Porém, a gente acaba que hoje o que é recomendado pela diretriz brasileira da síndrome metabólica é utilizar o NCP-ATP3, porque ele é de fácil aplicação, já que são necessários 3 componentes, sendo que, conforme a gente falou, a presença de hipertensão arterial, trigliceridemia, hipertrigliceridemia ou diagnóstico de diabetes mellito já é um componente comprovado, não sendo necessário, então, exames complementares. E por isso, a sua aplicação fica muito mais fácil na prática clínica. Já em casos de crianças e adolescentes, o que fica definido como critério para utilização é o recomendado pela Federação Internacional de Diabetes, o IDF.
E o que estaria envolvido na fisiopatologia, então, da síndrome metabólica? Nós temos como um componente central para todas as organizações, seria a obesidade, e principalmente a obesidade abdominal, ou seja, o acúmulo de gordura visceral, certo? Isso levaria a algumas alterações, como alterações hormonais, estaria envolvida também a teoria do sistema porta, alterações no tecido adiposo, já que esse é um tecido que atua também como um órgão endócrino no nosso organismo, e o próprio acúmulo da gordura ectópica. Então, as alterações hormonais presentes principalmente seriam resistência à insulina, o aumento da leptina, do cortisol e o hipogonadismo, além de resistência à leptina. Com relação à teoria do sistema porta, nós temos então aquele acúmulo de gordura visceral e essa gordura ela é metabolicamente ativa. Essa gordura ela leva então a uma menor oxidação de glicose e maior liberação de ácidos graxos para os tecidos. Por quê? Porque ela leva a um aumento da resistência à insulina. Então, a glicose não consegue entrar nos tecidos-alvo para gerar energia e tudo isso leva a uma maior, então, liberação de ácidos graxos para os tecidos, culminando, então, para a esteatose hepática, que é o acúmulo da gordura no fígado. Já com relação ao tecido adiposo como um órgão endócrino, a gente sabe que o excesso de nutrientes ele vai alterar a diferenciação de algumas células, como adipócitos e macrófagos, fazendo com que essas células liberem citocinas, que a gente sabe que tem um papel pró-inflamatório no nosso organismo. Isso tudo vai culminar por um aumento da resistência à insulina e também um aumento da aterosclerose, já que esses quadros eles estão presentes quando a gente tem essa inflamação crônica de baixa intensidade, bem presente no diabetes e na obesidade. Com relação ao acúmulo de gordura ectópica, é a gordura visceral, né? O metabolismo que ela leva, então, ao metabolismo alterado dos ácidos graxos, como eu já falei, aumentando a sua liberação para os tecidos, além do aumento da liberação de citocinas. Tudo isso culmina num acúmulo da gordura no músculo, gordura na região epicárdica e também no fígado, o que vai levar a todas essas alterações metabólicas que a gente vê na síndrome metabólica. Lembrando que quanto maior o acúmulo de triglicérides no músculo, menor é a sensibilidade à insulina nesse tecido. E quais seriam então os fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica? Segundo a Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento, nós temos dois tipos de fatores de risco, os fatores genéticos e os de estilo de vida. Os genéticos, eles englobam principalmente os polimorfismos, que são aquelas variações do genoma, levando à codificação de proteínas defeituosas. Essas proteínas seriam basicamente envolvidas em sinalização dos hormônios, principalmente sinalização à insulina. Também estariam envolvidos genes relacionados a adipocinas, outras substâncias envolvidas em inflamação e metabolismo lipídico também. Com relação ao estilo de vida, nós temos como principal fator de risco a alimentação inadequada, com o consumo de gordura saturada, gordura trans e o sedentarismo. Então, em resumo, o fígado ele seria um dos principais alvos da síndrome metabólica. E qual é o impacto disso? O impacto é que o fígado ele é um centro regulador do metabolismo no nosso organismo, né? Sendo que a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está associada tanto à obesidade quanto à síndrome metabólica, sendo que 10 a 15% da população mundial adulta já apresenta essa patologia. Vamos lembrar então, para vocês terem ideia de como ela é importante, ela está presente em 95% dos indivíduos obesos, 70% dos diagnosticados com diabetes tipo 2 e 92% dos dislipidêmicos. E como é que a gente consegue identificar essa doença? Através principalmente de exames laboratoriais, né, onde a gente verifica o aumento das enzimas alanina e aspartato aminotransferase, que são marcadores hepáticos,
além do aumento da ferritina, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e a própria biópsia desse órgão, quando necessário. E quais seriam as formas de tratar, então, a síndrome metabólica? A gente tem basicamente 3 formas de tratamento, que seria o nutricional, o medicamentoso e o cirúrgico. O nutricional, ele foca basicamente numa dieta para perda de peso e controle desses parâmetros, com redução dos triglicérides, controle da glicemia, aumento do HDL e controle da hipertensão arterial. Lembrando que em indivíduos eutróficos, a dieta ela deve manter o peso e apenas controlar os parâmetros. Além disso, o tratamento medicamentoso ele foca em sensibilizadores de insulina, estatinas, fibratos, alguns medicamentos anti-obesidade, principalmente para reduzir a ingestão alimentar. E antidepressivos também podem ser utilizados, já que um quadro de depressão pode levar a uma maior ingestão alimentar, o que culmina na obesidade e assim, em seguida, desenvolvimento da síndrome metabólica. Alguns pacientes com IMC acima de 40 ou entre 35 e 40, mas que já apresentem comorbidades, ou seja, doenças associadas, é indicado também o tratamento cirúrgico. Esse tratamento ele pode ser feito através da colocação de um balão por via endoscópica ou ainda cirúrgico mesmo, com um desvio gástrico. Tudo isso para tentar reduzir a ingestão alimentar desses indivíduos, fazendo com que eles percam peso, tá? Então, em breve nós iremos postar outro vídeo focando mais no tratamento nutricional, avaliação nutricional desses indivíduos, recomendações de nutrientes e como alguns fitonutrientes podem ser indicados e como seus compostos bioativos podem ajudar no controle dessa síndrome. Ok, pessoal? Agradeço muito. Peço que inscrevam-se no nosso canal aqui no YouTube, deixem opiniões, sugiram outros assuntos que o Gens possa abordar. Nós também estamos no Instagram, segue a gente lá no Gens Grupo. E é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada!